Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Tem uma outra notícia aqui da nossa pauta que é a seguinte: na sexta-feira, o dia em que Alexandre de Moraes decidiu pela suspensão do X no Brasil, o ministro organizou um jantar em seu apartamento em São Paulo, reunindo colegas do Supremo Tribunal Federal, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse evento ocorreu pouco depois da decisão de Moraes de suspender o X no Brasil. Oficialmente, o jantar foi uma celebração pela homenagem que Moraes recebeu do Ministério Público do Estado de São Paulo. Estiveram presentes na celebração e no jantar os ministros Ricardo Lewandowski, hoje da Justiça, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli. Consta. Então, Brown, existe um esforço muito grande do Alexandre de Moraes de lembrar e mostrar que ele não está agindo sozinho. E não está mesmo, ele tem muitos cúmplices. Então, vazou para a imprensa que quando ele tomou a decisão contra o X, estavam ao lado dele Michel Temer, que o indicou para o STF, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, no dia seguinte, dá uma entrevista constrangedora dessas, passando pano e justificando o injustificável. O mesmo que gritava o ladrão quer voltar à cena do crime, hoje é o maior defensor do ladrão, né? O Salles conseguiu a proeza de fazê-lo pegar o meu livro Esquerda Caviar e aceitar até uma foto, né? E não aprendeu nada ali, né? Na verdade, ele hoje é o maior defensor do PT, que ele denunciava. Dentro da estratégia das tesouras, hoje fica claro. O Rodrigo Pacheco, no mesmo dia, sai numa foto com um bando de militar fardado, dizendo: fiz uma palestra na ESEMI e reconheço o zelo das Forças Armadas na proteção do Estado de Direito, da democracia. Alguém acha que isso é fortuito? Alguém acha que isso é coincidência? Ou que é um recadinho? Aí tem esse jantar. Então o sistema está mostrando união. Ninguém solta a mão de ninguém, estão todos juntos. Teve o voto na primeira turma hoje, não foi no plenário para não ter 2 votos dissidentes, em que pese esses 2 aí estarem terrivelmente calados, né? E eles estão tentando mostrar isso. Olha, não vem para cima de Alexandre, porque não é Elon Musk versus Alexandre de Moraes, é o sistema brasileiro, né, que está comprometido até o talo, até o último fio de cabelo, com as ilegalidades que foram cometidas pelo Alexandre, que visam a censurar a direita e que recolocaram o ladrão na cena do crime. E isso é confessado, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, disse o presidente do STF num convescote de comunistas da UNE. Então eles confessam o crime. É óbvio que aconteceu isso tudo. A gente sabe. O Alexandre de Moraes é a parte mais tóxica, é o símbolo mais evidente desses abusos, desse arbítrio. E outra coisa, tem muito pouca gente falando que tudo isso que está acontecendo hoje, a expulsão do X, a questão da VPN, veja, se fosse um problema de uma empresa sem representação no Brasil, não precisava dessa questão da VPN. É óbvio que o intuito real, e todo mundo sabe disso, é impedir os brasileiros, principalmente de direita, os conservadores, a oposição, de se manifestarem na praça pública. É isso que é o objetivo aqui. Então não tem nada a ver com falta de representação, todo mundo tem que respeitar a lei, ninguém está acima da lei. Isso é uma narrativa cafajeste. Quem está usando essa narrativa é canalha, não tem a menor dúvida, porque ninguém acredita no fundo que se trata disso. A tal da Blue Sky aí que alguns esquerdistas correram também não tem representação no Brasil. Isso é ridículo, não precisava proibir VPN e incluir 200 milhões de brasileiros num inquérito, né? Como o Ruschel explicou. Então é óbvio que não se trata disso. É um ano eleitoral, né? Puxa vida, olha a coincidência. É um ano de eleição municipal, em que algumas coisas parecem que em algumas cidades importantes estão saindo do controle do Teatro das Tesouras. Parece que em algumas cidades e capitais importantes não está dando certo a estratégia de colocar tucano contra petista para fingir que se odeiam.
Não está dando certo. Então, será que tem alguma coisa a ver com isso, né? Nossa, Sherlock Holmes. Eu não me sinto ninguém com uma bola de cristal ou um profeta por constatar o óbvio no Brasil. Mas, como dizia Nelson Rodrigues, em certas circunstâncias, só um profeta pode dizer o óbvio, né? O Brasil está dominado por cínicos, todo mundo participando de um teatro, porque a premissa é falsa. Não, o Lira mesmo falando em evento de investidores. Não, eu não concordo com a decisão de ir atrás da Starlink, é como se fosse atrás da Ambev, no caso das lojas americanas. Nossa, o Lira criticou a decisão da Starlink. Não, ele partiu da premissa de que decisão se cumpre. Ele começou assim, mas isso aí não é certo. A premissa é errada. Que decisão que se cumpre? Nós aqui vamos sempre defender a lei. Existe uma lei que prevê o que eles estão fazendo? Existe algum lugar no ordenamento jurídico, no Código Penal, na Constituição do Brasil, no Marco Civil da Internet, que permite censura prévia de um senador com imunidade material? Existe alguma coisa parecida com isso? Então é óbvio que não se trata de decisão judicial se cumpre. Eles não estão cumprindo a lei. Eles, esse grupo que está dando recados e mostrando coesão, e quando eles tentam mostrar demais assim, a gente sabe que internamente está tendo racha. É a nossa única esperança. É o sistema rachar. É um olhar e falar para o outro, cara, eu acho que foi longe demais, o Brasil vai sofrer sanção. Se o Trump vencer, ferrou. Nós vamos virar Venezuela de fato. Nós temos banco, nós temos empresa de comunicação grande, nós temos indústria, esse troço aqui vai pro ralo. Cadê a Globo da Venezuela? Cadê a turma da Fiesp na Venezuela? Venezuela é um poço de petróleo em forma de nação. Agora, o Brasil é mais complicado. Então tem muitos grupos de interesse que vão ver os seus patrimônios, as coisas todas, indo para o ralo. Então tem gente lá dentro que deve estar incomodada, falando, precisamos entregar alguma coisa na bandeja, algum ovo frito, que seja, para tentar salvar o sistema. Porque é o sistema que está em risco. O Brasil está indo direto para o colo da China. Ele está indo para o eixo do mal, mas all-in, como a gente diz no poker. Ele está indo totalmente para o lado da China, Venezuela, Irã e Rússia. Isso tem consequências para empresários grandes no Brasil. Então, ô Brown, é disso que se trata. O resto é firula. O resto é firula. Ninguém está pregando que alguém possa desrespeitar a lei. O que a gente está dizendo é justamente que quem está desrespeitando a lei é quem deveria ser seu guardião. Olha, falando nessa possibilidade... Oi, Salles, diga lá. Tem algumas ponderações aí, eu estava ouvindo aqui o Rodrigo estava falando, e obviamente falou coisas muito corretas, mas tem algumas ponderações importantes. Importante lembrar, lá atrás, no início de 2019, quando houve o movimento de retirada de assinaturas da Lava Toga lá no Senado, né? Se a gente olhar lá para trás, muitos dos que fizeram força, né, lá para tirar as assinaturas da CPI da Lava Toga, têm responsabilidade sobre tudo que está acontecendo de janeiro de 2019 em diante. Esse é o primeiro ponto para a gente não perder no horizonte, né, que houve um movimento, né, proposital, né, com razões para isso, para tirar a assinatura lá de trás. Primeira coisa. Segundo, também importante, com relação a essa parte aqui do que o Geraldo Alckmin falou, e que o Lula falou, e que o Rodrigo Pacheco falou. Os oficiais militares brasileiros, o Constantino falou aqui do almoço que o Rodrigo Pacheco promoveu, teve presente lá na Escola Superior do Exército. Os militares brasileiros seguem, né, muito divididos também em relação à atitude dos seus comandantes. Aliás, hoje saiu uma notícia que denota bem isso. Os oficiais generais pedindo 10 milhões de reais para o governo para poder trazer as tropas para desfilar no 7 de setembro junto com o MST. E aí isso causou, dentro das Forças Armadas, uma revolta total. Quer dizer, general autorizando o desfile militar junto com o MST. Aí você olha no judiciário, vários grupos de magistrados que não concordam com essas arbitrariedades, também fazendo, claro que dentro das suas possibilidades, fazendo aí movimentos para deixar claro que não é todo mundo que concorda com aquilo lá. Então, sem dúvida, tem uma cisânia aí no meio acontecendo? Claro que tem, porque a coisa tomou uma proporção tão absurda, tão escancarada, que não há segmento da sociedade brasileira hoje
que não tem uma boa parte considerável de pessoas condenando moralmente tudo isso que está aí. O que me parece é o seguinte: qual é a consequência prática, ou qual é a ação prática que se pode tomar? E aí eu volto para o meu comentário anterior. A única ação prática possível é aquela que vem do legislativo, que vem da classe política, né? E quando o Lira se depara com uma situação em que ele quer fazer o seu sucessor na Câmara dos Deputados, é a única oportunidade que a classe política na Câmara dos Deputados tem, é agora, em que se pretende fazer um sucessor, ver se a gente escolhe um sucessor que efetivamente vá contra esse tipo de arbitrariedade. Bom, e agora há pouco o Consta falou da fuga de capitais, da possibilidade de que essas decisões afastem investidores aqui do Brasil. Esse mesmo alerta foi um outro representante importante do mundo empresarial, que é o Shein, um executivo da Shein, ou Shein, né, aquela marca de roupas chinesa do varejo online, afirmou que o governo brasileiro vai perder muita credibilidade devido à decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a plataforma X. Em participação no seminário promovido pelo Grupo Esfera, no Rio de Janeiro, esse executivo disse que a medida pode gerar medo em outras companhias de tecnologia que operam no Brasil. Abro aspas. O mundo inteiro está olhando a briga entre Elon Musk e o juiz Moraes. E se espera que o governo não feche o Twitter, não feche a SpaceX, porque vai perder muita credibilidade. Fecho aspas. Ele ainda criticou trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, quero estar sabendo, né, Consta, o efeito que isso vai ter, né? Que isso pode acontecer, que essa fuga de capitais deve acontecer, parece um fato, né? O ambiente de insegurança jurídica vai conduzir a isso. Mas será que o governo federal ainda se importa com isso? Qual seria o impacto? Só é possível não se importar com isso quando o poder está totalmente consolidado nível Venezuela, Cuba. Se é verdade que existem grupos empresariais poderosos, alguns fizeram um L, alguns são parte de esquemas, mas não querem ver a galinha dos ovos de ouro morrer, a mesma turma que puxou o tapete da Dilma. O Eduardo Cunha era o presidente da Câmara. Era a cara do sistema, do centrão fisiológico, mas eles foram votar o impeachment da Dilma. Por quê? O PIB do Brasil tinha caído 7% em 2 anos. Estava indo tudo pro ralo. Então, o instinto de sobrevivência para preservar a galinha dos ovos de ouro fala muito alto às vezes. E se o poder não tiver consolidado pela turma do Dirceu no nível Venezuela, pode dar problema sim. O Bill Ackman, que é um grande investidor, falou a mesma coisa. O Brasil está ficando ininvestível. Enquanto isso, o Barroso, brincalhão como sempre, né? O Cesare Battisti é inocente, o João de Deus tem poder transcendente e é lenda essa coisa de insegurança jurídica. Não, está todo mundo apavorado. Ó, em evento de mercado, o economista-chefe da Legacy Capital, gestora de mais de 20 bilhões de reais, disse: decisões de Alexandre de Moraes, essas decisões contra o X e tudo, deveriam culminar em redução imediata de rating do país. Aí, claro, a Gleisi Hoffmann pode falar, ninguém come rating, não sei nem o que é isso. Mas no mundo real, isso significa fuga de capitais, dólar pressionando para cima, o real desvalorizado, vai para 7, vai para 8, as empresas retraem qualquer investimento, deixam qualquer projeto de investimento na gaveta, a economia entra em recessão com inflação, por causa do dólar subindo. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Com X Twitter proibido no Brasil por ordem do Moraes, do STF, Folha diz que usará correspondentes. Jornal Digital Poder 360 também atuará com equipe fora do país sediada em Portugal. O jornal Folha de São Paulo anunciou neste domingo que seus correspondentes internacionais serão responsáveis por publicar os conteúdos nos perfis do veículo no Twitter. A decisão foi tomada após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal ordenar a derrubada da rede social no Brasil. Embora o bloqueio ao X tenha começado na madrugada de sábado, muitos usuários ainda conseguem acessar a plataforma, possivelmente utilizando VPNs, apesar de não ser possível determinar quantos estão fazendo uso dessa ferramenta. Segundo a Folha, as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo continuarão a ser compartilhadas no perfil do jornal no microblog,
por meio de seus correspondentes, uma vez que a determinação de Moraes se aplica apenas ao território brasileiro e o acesso à plataforma permanece liberado nos países onde esses correspondentes estão baseados. O jornal digital Poder 360 também tomou uma decisão similar, anunciando que sua equipe em Lisboa, Portugal, será responsável por compartilhar atualizações no perfil do jornal digital no X a partir deste domingo. Na contramão, figuras públicas como deputados Marcel Van Hatten e Nicolas Ferreira, além do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, declararam abertamente que estão utilizando VPNs para continuar acessando a rede social. Já o Conexão Política, por sua vez, tem recorrido de capturas de tela de postagens no X, Twitter vinculadas a outras redes sociais para manter a cobertura das mensagens de Elon Musk e outras personalidades relevantes, considerando o interesse público e a relevância jornalística do caso. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!